Está no ar mais um Perdidos no Play. Eu sou o Ramon e eu tô aqui hoje com a galera mega especial. Olha aí, Diogo Nogueira. E aí, Diogo, beleza? Opa, tudo bem aí, galera? Vamos fazer um samba? É. Vamos lá, olha aí. Samba da Gamboa. Agora não, samba do TPK. Samba do TPK, né? Samba do TPK. E recebendo nossos amigos da Retropunk, Éder. E aí, Éder, tranquilo? Tranquilo, pessoal. Boa noite. E o cara lá, o editor, o cara que manda, o nosso boss aqui, Fernando. E aí, Fernando? Tudo bem? Manda bem em casa, cara. Não, cara, você tá cheio de moral, que a gente tá sabendo. E a gente chamou essa galera aqui hoje pra falar sobre Lankhmar, Cidade dos Ladrões. Lankhmar que tá no projeto aí do Catarse da Retropunk, chegando agora, né? Campanha de mega sucesso, que no primeiro dia já bateu a meta oficial dos 100%. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que é a Lankhmar e do Lankhmar para Savage Worlds especificamente, que é o que a Retropunk vai trazer aqui pro Brasil. Só antes da gente entrar no papo, eu vou passar para vocês o recado dos nossos queridos apoiadores, né? Que nesse caso aqui hoje especificamente é recado da Retropunk. Primeiro que a gente vai ter hoje um sorteio para quem está aqui acompanhando a gente ao vivo. A gente vai sortear um Savage Worlds para a galera que está no chat. Então, se você está por aqui, já fica ligado até o final. Quando a gente terminar o programa, a gente vai fazer esse sorteio. Galera que está assistindo pelo YouTube, cola lá no Twitch, porque o sorteio pega os nomes de lá. E o segundo sorteio que a gente vai fazer é o kit dos Bennies de Lankhmar exclusivo, que está lá no financiamento para quem apoiar durante a stream. O apoio tem que entrar agora para você concorrer ao sorteio. E aí eu também já vou passar a bola pro Fernando. Fernando, e a galera que já apoiou o Lankhmar, que já entrou, como é que ela faz para participar desse sorteio? Tô pensando nisso agora. Pô, faz upgrade, cara. Faz um upgrade? Faz um add-on? Pega um upgrade, aumenta a recompensa. Aumenta a recompensa, bota lá, nem que seja um valor mínimozinho. Você já pegou o livro, filho? Bota uns R$5, bota ver lá o que ele deixa você colocar. O mínimo é R$10. Bota R$10, depois a gente acerta aí no frete, abate no frete, alguma coisa do gênero assim. Olha, já vai ter desconto no frete. Putz, cara, é por isso que é bom trazer o cara da caneta. Porque na hora o cara já fala, ó, você botou os R$10 do frete já tá incluso. Então pra quem tava lá no YouTube perguntando, poxa, mas eu já apoiei, não vou poder participar, vai, olha aí. Só bota lá mais o 10zinho do frete, que já vai contabilizar para você participar do sorteio dos tokens. São 20 Bennies exclusivos do Lankhmar. Se der mole até o final do stream, eu coloco mais R$10 para participar também, porque eu quero. Os Bennies, eles são fichas de poker com imagenzinha do Lankhmar. Vai vir direto da Pinnacle para cá, então padrão. Falando em padrão, a gente vai falar quando a gente entrar lá no projeto do Catarse, os dados também padrão, né? Padrão Chessex. Mas a gente chega lá. E o último recado da Retropunk, esse aí é exclusivo para os padrinhos do PNP. Eu avisei para a galera lá no nosso grupo do Facebook hoje que ia ter um recado especial aqui. O nosso sorteio especial de Natal do final de ano dos padrinhos será nada mais, nada menos que uma Enchiridion do Hora de Aventura, velho. Aquela caixona irada a gente vai sortear pros padrinhos. Eu falei pro Fernando que eu vou entrar nessa também, que, cara, eu peguei tudo menos a caixa. Velho. Sorteia só o livro, a caixa perdeu. A caixa não veio, só chegou o livro aqui. Então, a galera que é do padrinho, já guarda teu XP pra gastar no final do ano. Pra quem tá pensando em entrar, vai valer a entrada. Eu acho que ele considera até a galera que entra no final do mês, porque o padrinho ele só debita no final de um mês pro outro. Então, hoje é dia 22, se você quiser participar do nosso sorteio de Natal para os padrinhos, pensa bem, corre logo, que essa parada vai ser dura. Olha o Fernando lá fazendo gostinho. Olha a belezinha, cara, que você pode ganhar, cara.
E aí vem tudo que vem na caixa, menos os dados. Os dados não vão vir. Mas, cara, essa coisa linda aí, com mapa, com livro. Meu Deus do céu, cara. O Reino Doce. Assim, esse é o sorteio que não vai dar pra perder. Que é aquele que eu vou postar com dor no coração, sabe? Tipo, eu vou estar entregando a caixa pro cara do correio e não vou largar, sabe? Não, me dá aqui, senhor. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E o cara vai levar. Então, era isso que eu tinha para passar. Todos os recados estão dados. Espero que vocês gastem seus XPs acumulados durante o ano. A hora é agora, velho. Se quer ganhar, a hora é agora. Então, pra gente começar o nosso papo aqui hoje, primeiro que assim, para falar pra vocês que Lankhmar tem uma literatura vasta, riquíssima. Ele foi produzido, acho que durante décadas, pelo que eu tava lendo lá. Parou em 91, se não me engano, né? Uma parada assim, começando lá em 30 e poucos, 31. Então a gente não vai falar sobre tudo aqui. A ideia é apresentar para quem não conhece o cenário, ainda não sabe nem do que se trata, só viu lá o projeto no Catarse, mas não tem ideia de que tipo de jogo dá para fazer em Lankhmar, quem é o Fafhrd, o Grey Mouser ou o Rateiro Cinzento, e é isso que a gente vai trazer para vocês. Então já vou começar o nosso programa perguntando pro cara daqui de baixo, que fez um post irado lá no Ponto de Experiência, inclusive o link vou botar aqui para vocês, para quem não conhece também, ler um pouquinho mais lá do livro que tá saindo pela Retropunk. Diogo, como é que foi esse comecinho do Lankhmar, cara? Como é que foi a criação, mais ou menos, dele? Bem, assim, o gênero... Um dos caras que deu o nome, né, do que seria o gênero do espada e feitiçaria foi o próprio Fritz Leiber, né, que começou a descrever um gênero de literatura que aconteceu na década de 30 e 40, na literatura pulp, né, que tem como expoente Robert Howard, né, e Michael Moorcock, né, outros caras. E o Fritz Leiber escrevia histórias para outras coisas, né, e quando ele criou o Fafhrd e o Grey Mouser, ele começou as histórias já dele juntos, e depois ele foi adaptando algumas histórias que ele tinha escrito para outras coisas, como sendo do Fafhrd e Grey Mouser, né? Uma das coisas que, por exemplo, uma das características da espada de feitiçaria é que feitiçaria é uma coisa ruim naturalmente, ela sempre vai corromper e tal. E em Lankhmar, a história de criação do Grey Mouser, que é o Adept's Gambit, né, lá, que ele começa como um aprendiz de um feiticeiro branco lá e tal. Isso era uma outra história que ele acabou botando pro Grey Mouser, né? E é uma das poucas histórias de espada e feitiçaria que existe um tipo de magia boa, né? Tanto que tem algumas pessoas mais puristas lá, e eles até meio que ignoram isso e falam que não existe magia branca, né? Que basicamente ela é citada nessa história do Grey Mouser, na origem dele, e praticamente não aparece mais depois, né? O bacana também, pelo que eu tava lendo, na época de criação dele, como você falou, o Robert Howard, do Conan, eles eram contemporâneos e tal. Ele viu umas histórias um pouco mais heróicas e tal, e ele quis fazer o Fafhrd e o Grey Mouser bem pé no chão mesmo, né? Tipo, bem aquele cara que a gente vê em espada e feitiçaria, tipo no Dungeon Crawl Classics mesmo, que já de cara diz que você não é um herói, né? Você é um aventureiro. O Fafhrd é um pouco mais nobre e sonhador que o Grey Mouser. O Grey Mouser é um cara naturalmente urbano, né? Aquele cara meio sagaz e tal, malandro. O Fafhrd já é um cara um pouco idealista, assim, né? Mas ele vai sendo seduzido pela civilização, né? Ele é muito curioso com isso. Porque ele era um cara meio que um bárbaro do norte, né? Mais ou menos, mas não como um Conan, né? Ele era de um povo que tem a questão ele é um scout, né? Como se fosse um bardo, ele canta, ele é um cara sempre fala muito do sorriso dele, da risada
o do cara mais Farfad, né? carismático, né? Aham. E eles são meio como eles se contrastam, mas se completam, assim. E uma das coisas das histórias do Fritz Leiber é que ele mostra que, assim, essa ligação entre eles vai além do universo de Lankmar, né? Farfad e Greymouse, eles mudam de mundo, eles vêm pro nosso mundo, eles vão para outros mundos e eles sempre continuam juntos, né? E não como o principal e o sidekick, né? Os dois Não, meio que tem a sua importância. Cada hora um, às vezes, tá no spotlight, né? Um ajuda o outro, um salva o outro. E eles brigam, e eles fazem as pazes, e... É bem É party bem de legal. RPG, né? né? E Uma coisa muito legal das histórias dele, que é contrário, por exemplo, de Conan, que é ação pra caramba, e é uma parada muito mais séria, tem muito de humor nas histórias do Fritz Leiber também. Tem um O que sarcasmo. dá uma manjada legal, tem um sarcasmo, tem umas sacadas que me fez preferir muito mais as histórias deles do que aquelas coisas do bárbaro, né, indo atrás do feiticeiro e... uma coisa mais tradicionalzona, né? Aquele bárbaro com tanga de texugo, matando feiticeiro e salvando mulheres em poses lânguidas, né? As aventuras do cara não era... Até essa coisa da mulher e tal, tem muita mulher muito forte nas histórias de Lankmar, assim. Uma parada que todo mundo fala, não, espada de feitiçaria sempre tem... põe a mulher numa posição subserviente. E em Lankmar não tem isso. Elas... Tudo bem, tem a ajuda dos ladrões lá, não pode mulher e tal, não sei o quê, mas tem uma mulher que tá por trás, comandando, que tá meio que manipulando um líder, ou tem a mulher por que o Farfad e Greymouse se apaixonam, são mulheres ativas e poderosas e que têm vontades e coisas assim. Elas acabam morrendo, mas... A própria mãe do Farfad, né? Quê? A própria mãe do Farfad, né? Sim. Tem toda uma... As mães do norte assim. lá, acho que assim, a sociedade do Farfad é praticamente matriarcal, né? Quem manda lá são as mulheres. Acho que, se eu não me engano, tem um negócio que só as mulheres podem aprender a magia lá do norte, que é do gelo, né? Os homens acho que não podem. E ia perguntar também pro Éder, cara. Éder, você que foi o tradutor, cara, e deve ter feito a volta assim, isso aí na aventura que eu vou escrever pra vocês, né? Pô, show. Teve que fazer uma pesquisa meio pesada, né, cara? A quantidade de material que tem. Sim. Tem muita coisa. E infelizmente, o grande drama de traduzir é que não tem muito material em português, né? Praticamente não tem nada em português. A gente tem aquela história quadrinho da Devir, que saiu uns 10 anos atrás e tal. Tem uma história perdida numa coletânea de espada de feitiçaria, que eu agora não me recordo o nome. E tem uma coisa que é Crônica de Espada e Magia? Isso, exatamente. Isso mesmo. E tem a coleção Argonauta dos anos 70, né? Que publicava histórias de grandes autores pulp, grandes autores de ficção científica. Só que ela é aquela coisa não sequencial, assim, muito dispersa. Então, você lia metade de uma história num livro, você vai ler o resto daquela história daqui a 10 livros, né? Foi até aí que eu busquei um pouco das referências de tradução e tal, né? Mas o fato é que traduzir Lankmar é andar num terreno não mapeado. Assim, você praticamente não tem referência, né? Diferente de você então usar coisas que já tem um histórico, né? Sei lá, um Senhor dos Anéis. Coisas que tem um gênero, que tem uma referência mais clara, assim, né? Mas foi, obviamente, um desafio bem grande, mas, assim, eu fiz uma pesquisa bem forte, assim, na história do cara, profunda na história do cara, para entender o que ele era, tal, para entender um pouco os personagens, né? Parte da minha escolha do roteiro que a gente vai discutir mais pra frente é parte da história do personagem, né? Tem muito no histórico do personagem. Acho que é interessante manter para traduzir aquele subtexto ali da mudança de nome dele, né? Demorou pra eu entender que Mauser era o cara que caçava rato e não que ele era um rato, né? Quando eu comecei a ler, eu demorei pra sacar isso. E ele deixa de ser rato, né? Mas enfim, ele deixa de ser rato para ser o rateiro. E também fazer uma pesquisa muito grande, cara, porque a gente quis lançar uns textos justamente para pegar essa galera que não conhece
o Fritz Leiber não conhece Lankman, né? E tentar resgatar um pouco da memória desse cara, assim. Quem foi o Fritz Leiber, o que ele escreveu, ou quem que ele consegue influenciou. lançar literatura também? Já pensaram nessa possibilidade? Tem muita gente pedindo isso pra gente. Tem muita gente vê abordagens nesse sentido, mas assim, é um pouco caro as licenças, são bem salgadas. É bem caro, né? É mesmo? As licenças estão na faixa de $1.500 por livro, né? Aí teria que fazer uma tiragem do cara, pra tirar é uma coisa que a gente pra se pagar. Mas aquela da coleção que são 7 livros, seria isso? Cada livro seria $1.500. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse mesmo. É tipo assim. E o Guilherme cogitou realmente lançar juntos os romances, só que quando viu o preço ficou um pouco, né, pé atrás com isso, né? Mas esses dias a gente estava comentando até que, sei lá, se bater 100 mil, a gente tem que inventar mais algumas metas extras, né? Então, olha aí, sei lá, vai. Seria bem legal. Somente os primeiros, assim. Depois começa a ficar meio viajãozona, assim, mas os primeiros são muito bons. E assim, né? E voltando lá a falar sobre Fritz Leiber, cara, ele é basicamente o cara, ele divide esse termo, né, do espada e feitiçaria com o Moorcock, que foi ele que cunhou esse termo. Né? E aí, tipo assim, não ter nada desse cara aqui é um pecado. Demais, né? velho. Demais. As histórias dele são brilhantes, assim. Os personagens são geniais, assim. Né? O cenário é muito bacana. O bacana também é que o próprio Fritz Leiber, ele meio que tava junto da galera do RPG. Eu comentei no nosso esquema aqui que eu vi o post lá da galera do D30, que era uma foto deles na Gen Con de 76, que tinha o Fritz Leiber, Gary Gygax, Steve Jackson, Ian Livingstone, a galera toda junta. E ele, por exemplo, ele tá no famoso Apêndice N, né, que o Diogo aqui se amarra, todo mundo que curte Old School Renaissance, é uma referência, guia, né, uma referência. E tava lá, cara, é uma das referências do primeiro D&D, assim, dizem, né, que Bom, até um papo aí na comunidade de Old School aqui no Brasil da importância que ele teve lá e mesmo um debate, todo mundo falou, não, realmente, cara, era uma das maiores influências, não, pra mim não só de D&D, mas de qualquer jogo de fantasia, assim, qualquer cidade de jogo de fantasia bebe de Lankmar, assim. E dizem até que a própria classe do Ladino vem em função... É o Grey Mouse, né? O Fafnir Grey Mouse. É o cara... Foi criado pensando neles. E falaram, sei lá, tipo, o Ranger era o Aragorn e tal, os outros arquétipos, mas o arquétipo do Ladino veio do Grey Mouse. Não é à toa que, como o Grey Mouse era um cara que começou como aprendiz de feiticeiro, o Ladino tem aquela parada do ler pergaminho, né? Ele tentar lançar magia, tem umas coisas assim... E ele é um ladrão, né? Basicamente. Aquela coisa do capuz, né? Mas aí, como é que a gente chega a partir disso? Beleza, ele foi uma referência, tá lá no Apêndice N do D&Dzão original. Mas como é que a gente pega agora Lankmar, Cidade dos Ladrões, o livro principal aqui do Savage Worlds? Como é que a gente define esse livro? Ele é um cenário de campanha... Ele tem regras específicas para o Savage. A galera que pegar o livro, qual o feeling que ela vai ter? Ele tem as raças, né, específicas, que são as etnias lá dele. Mas vou voltar a bola de novo pro Diogo, porque muito do que eu tô falando aqui eu peguei lá no post dele do Ponto de Experiência. Diogo, como é que você vê esse livro? Cara, ele é um conjunto disso tudo, né? Ele apresenta o cenário, né? Falando sobre as regiões, as culturas, inclusive as raças, mas apesar de espada e feitiçaria ser um gênero bem humanocêntrico, assim, né? Lankmar tem algumas raças totalmente fantásticas, né? Tem o Ghoul, né, de Lankmar, que eu não sei como é que tá chamando em português, é o quê? Carne de sal ou não? Por enquanto, carne de sal. Que eles são meio que transparentes, assim, eles têm o corpo, mas eles são transparentes, só aparece o esqueleto deles, né? Tem o que seriam meio que homens-ratos também, que vivem nas profundezas aí de Lankmar, né? Uma mistura. E, cara,
Fala sobre organizações, sobre a Guilda de Ladrões, que é muito influente na cidade, né? Fala sobre outras regiões fora de Lankhmar. Como funciona a magia de Lankhmar, que é diferente da magia Isso é muito legal. Dos Savage Worlds normais. Tem essa divisão que eu falei da magia branca e a magia, que seria a magia negra mesmo, né? Tem um pouco de um foco nessas atividades meio soturnas dos personagens, né? Como ser ladrão, aquele negócio de seguir o cara na rua. O gênero de espada e feitiçaria não tem muito aquele pessoal cheio de armadura e tal. Então, fala sobre como fazer um jogo focado nessa questão de não usar armadura também, e regras para ajudar isso. Ele pega vários aspectos que seriam característicos do cenário, das histórias do Tem uma regra Sniper. que eu particularmente gosto muito, que é a regra lá para atrair os seus amiguinhos, né? Tem o jogo te aquela traição. dá uma incentivada na traição entre os PJs ali. E quem já conhece um pouco da economia, da Guilda de Assassinos, né? Eu tô dando uma olhadinha no livro aqui, né? Pra lembrar a parada. Quem já conhece os cenários de Savage Worlds, ele segue um formato bem familiar, né? Que vem um pouco da história, criação de personagem, depois vem as raças, que é mais, no caso do Lankhmar, ele se foca muito mais em culturas, né? Cultura, né? Só tem 2 raças fantásticas para você jogar. E depois vem novas vantagens, novas complicações, regras de ambientação e etc. Equipamento e tal, né? Uhum. E depois vem detalhando ainda muito mais o cenário, né? Uhum. Acho que e aventuras, né? Tem 2 aventuras no livro. Por exemplo, o livro deve ser de ambientação, mais ou menos. Ele não é um livro só pro mestre, por exemplo. O jogador que ele pode pegar também, porque tem muita coisa de descrição de como se portar no mundo, né? Como é que é a pegada. Sim. Uhum. E é bom que ele não tem tantos segredos assim sobre a ambientação, né? Aquela coisa que detalha muito, ao ponto de começar a não querer que o cara lê, entendeu? E pra mim, pelo menos eu acho isso muito bom, porque também não prende muito mestre. Cara, eu tenho que decorar o que tem em cada lugar aqui pra eu poder usar, senão o cara vai ler e não vai ter, né? Uhum. Eu gosto de ambientação assim também que não entra muito tão em aqueles detalhes específicos que, não, essa cultura só come porco assado a tantos graus. Também não entra naqueles detalhes que você nunca vai usar no jogo, né? Não vai ser meio inútil. Não, é bem geral, né? O cenário é esse. Tem aqui ele foca mais em Lankhmar, né? Tem aqui isso aqui. E é assim que se vive em Lankhmar e pronto. Então se vira aí. É mais ou menos isso. Eu gosto de cenários mais assim, mais abertos. Como a Cursed, o Rage Wars. Você transforma o cenário no seu cenário também, né? Que é a sua Lankhmar, né? O Dead já é mais fechado, né? Ele tem um livro do jogador e depois tem um livro do mestre que fala isso é assim, isso é assado, isso é assim, isso é assado. Então ele é mais tem uma história bem mais fechada, né? A única coisa que o livro básico estabelece é mais ou menos uma linha temporal pro Farfad e pro rateiro, né? Tipo, fulano tava vindo em tal época, o NPC tem tal época, tem tal período e tal, mas ele não te obriga a jogar no período específico e tal. Ele é bem aberto nesse sentido. Tem várias fases, né? Tem várias fases aí. Sim. E o final do livro também tem as fichas dos 2, né? Tem algumas fichas de personagem e tal, tem as aventuras pra galera que quiser começar a jogar. Tem a Silva dos muitos olhos, né? E o Lingalbre, né? Que são os patronos deles, mágicos, né? E assim, uma parada que eu, por exemplo, quando vejo esses cenários assim, eu meio que penso, e já vi algumas pessoas falarem, por exemplo, mas em relação ao Conan, eu já vi gente falar, por exemplo, em relação a Dragonlance. É um cenário que ele tem um personagem, um grupo que é muito característico de ter realizado as coisas fodas do mundo. Qual é a graça de eu jogar? Eu vou ter que jogar ou com o Conan, eu vou ter que jogar com a galera lá o Raistlin e a galera dele. Então, uma das paradas que eu também gosto muito de Lankhmar é isso, porque o Farfad e Grimaldi, eles são super-heróicos e fantásticos, eles não revolucionaram o mundo. Eles são caras
estão vivendo ali, sobrevivendo e fazendo as coisas dele. E muitas vezes se ferrando, eles vão nas aventuras, fazem os negócios e saem de lá sem nada, tá ligado? Eles sobrevivem. Eu que curto muito essa coisa do RPG old school, eles são, assim, personagens exemplares de um RPG old school, entendeu? Eles sobrevivem, eles não são heróis, não salvam o mundo e coisas do tipo. Eles são aventureiros. Assim, eles podem acabar salvando o mundo, né? Eles podem acabar salvando o mundo, pode ser. Mas não é o fio condutor dos personagens, não. Não é o objetivo dos caras, né? Pode ter sido uma consequência, mas eles não estão ali pra vida deles não é salvar o mundo. E eles estão no nível de outros personagens. Você pode fazer um personagem no mesmo nível que eles, assim. Eu acho que muito dessa história dele tem a ver com a sorte, com o companheirismo deles, assim. Eles não são... O Conan é aquele cara, né? Porra, foda, o cara enfrenta demônio, o caramba, quatro. Pra falar de Grimoire, eles fogem, maluco. Vem um negócio desse, eles vão embora. No livro, no Cidade dos Ladrões, tem a ficha dele em as fichas dele de várias fases, né? Então você tem eles jovens, tem eles mais velhos, acho que são 3 fases, se eu não me engano, né, Éder? Tem os jovens, né, que é o começo, que é na época da Ilmatin Lankmar, né, que é a primeira aventura. Tem o Prime, que seria o auge dos dois, que estão com as maiores habilidades e tal. E tem na época da aposentadoria, na ilha lá que eles vão se aposentar, né? Então são 3 fichas diferentes e tal, pra você, se você quiser colocar eles como NPCs ou quiser jogar com eles também, você pode, né? Mas só pra você ter uma noção das habilidades deles ali. Eles não são nada super, né? Eles são... Não. Assim, é aquela questão, eles são muito mais malandros do que qualquer outra coisa, né? É muito mais na astúcia, na malandragem do que... Eles são personagens que tiveram bons jogadores, aquela questão do player skill, os caras jogavam bem, entendeu? Isso. Exatamente. Os caras não contavam com o número na ficha, né, cara? E até, por exemplo, falando nesse estilo de personagem, né, que eles eram os malandros e tal... Um cara também que não conhece, ele pode achar, pô, então quer dizer que a par inteira vão ser de pessoas assim? É só um arquétipo? Como é que são a criação? Que tipo de personagem a gente pode jogar com o Lankhmar pro Savage Worlds? Você pode jogar com qualquer tipo de personagem. O jogo em si ele é mais focado para a questão da ladinagem, mas isso não impede que você faça um personagem de outro tipo. O Farfetch mesmo, ele não é um ladrão, né? Ele é um bárbaro, meio bárbaro, guerreiro, que acaba se envolvendo na ladinagem, né? Mas... Acho que todo mundo em Lankhmar é meio um ladrão, mas assim, não precisa ter aquela classe ladrão, ter o arquétipo ladrão. O cara pode ser um nobre, mas que o cara também é meio malandro, ele engana algumas pessoas, né? O cara pode ser um guarda, mas ele trabalha com a guilda de ladrões, ele faz segurança para uns caras fazerem alguma coisa. Pode fazer vários tipos de personagens, né? Ele pode ser um pedinte e trabalhar para a guilda dos ladrões, né? Porque tem a guilda dos pedintes, né? A Beggars Guild, que é uma guilda importantíssima. Ele pode ser meio que um espião ali. Pois é. Alguma coisa, entendeu? Um feiticeiro também, que tá atrás de alguns segredos, algumas coisas escondidas. Então, mas sempre vai envolver, né? Passar alguém para trás, porque é uma característica do gênero também da cidade-estado decadente, né, corrompida. Aquele negócio, todo mundo quer tirar um pouco de vantagem sobre o outro, assim. É meio que Brasília, assim, medieval, sacou? A gente jogou aqui em casa. Aliás, minimizando mais ainda o cenário, é meio que o Rio de Janeiro medieval, né, cara? O Rio acho que tá numa escala complicada, velho. Mas assim... E a gente jogou com os personagens prontos. Eu joguei com o personagem ladrão, o colega da gente jogou com um cara que era mais guerreiro, e se eu não me engano, o Felipe jogou com outro ladrão também, né? É mais um swashbuckler, na verdade. Tem muito pirata também, né? Mercador, pirata. O Lankhmar é uma cidade portuária, né? Então... Contrabandista. Tem muito contrabandista. E como a guilda... Pra fazer um Han Solo medieval, cara. Você faz o Oslonar, que é tipo Han Solo ao contrário. E você tem a Centurion Eagle, cara. Tá aí, já tem um nome, já tem o personagem pronto, cara.
E como a Guilda dos Ladrões é a guilda mais importante da cidade, ela acaba meio que ditando o ritmo do cenário, né? Mas as coisas acabam rodando um pouco ao redor da Guilda dos Ladrões. Então, essa sensação de que todo mundo é meio malandro é verdade, mas você pode fazer qualquer tipo. O Savage é genérico, então você pode lutar contra esse estereótipo também, tentar ser o cara correto em Lankmar. Mas você pode tentar, e é parte da diversão tentar ir contra toda essa a estrutura. É bacana também que o próprio livro, e é uma parada que eu acho muito legal no Savage e que eu tinha na época do GURPS, é trabalhar com o lance das desvantagens, né? Ele tem desvantagens específicas justamente do Lankmar para botar um pouquinho de coisa negativa no teu personagem, tipo, pra você não ser exatamente 100% bonzinho, tu sempre vai ter alguma parada ali que, sabe, tipo, sim, isso tem tudo a ver com o cenário ali, sim, né, cara? Sim, tudo a ver. E a gente tá falando bastante de Lankmar, né, que é a cidade principal, mas o Lankmar é uma cidade que está situada aí no mundo de Neuon, ou Neuron. Como é que é a pronúncia, Éder? Como é que a gente fala isso? Como é que eu... Cara, eu falo Neuon. Neuon? Né? Eu falo Neuon. Então, tá... né? Mas, cara... Como eu ouvi falar, né? Mas não sei também se é exatamente isso. Pois é, essa é a pronúncia correta. Até o nome do live eu tava errando, assim, né? Antes de saber como é que era a pronúncia. Né? Mas, cara, o mundo é muito rico, porque embora a cidade seja muito foco das histórias, né? Do Farfa do Rateiro, você tem um mundo muito vasto, assim. Você tem a ordem dos outras cidades-estados também. Você tem a cidade de Utmar, que é uma galera que cultua o deus rato. Você tem os nórdicos, que são uma galera que vive numa região gelada lá, que é uma região completamente gélida. Só que eles volta e meia entram em contato com a civilização, porque tem uma área que é uma área comercial. Você tem o pântano lá, que é o grande pântano de sal, né? Que é uma região meio inóspita, só que os caras às vezes têm que cruzar esse pântano para ir para outros lugares, né? Então o mundo é muito rico, né? Tem o Oriente lá, dos Mingol, né? Tem o Oriente, tem as selvas dos Clechitas, né? Que são a região mais ao sul e tal. E você você pode jogar as aventuras e fazer qualquer coisa nessas regiões também, né? Até era isso que eu ia perguntar. Com os livros, você tem material para jogar nessas outras partes do mundo? Elas não são tão detalhadas assim, mas você tem como ter uma ideia de como elas são, né? E é aquele negócio, você tem uma ideia do clima, de como é que elas são, e você tem a oportunidade de fazer delas o seu cenário também, né, cara? Ele te passa o feeling que teria ali, ele tem um background, tem pessoas que passaram por ali, tem histórias dali, mas ele deixa umas lacunas para você criar do jeito que você achar mais interessante para sua campanha, né? Sim. E o outro suplemento, que é o suplemento dos mares selvagens, que é o que a gente está lançando de maneira inédita. Imaginei que ele fosse detalhar mais disso também, né? Ele detalha um pouco mais do mundo também, porque ele fala dos vários mares assim, de Neuon, né? E ele é um suplemento meio que para pirataria e tal. Então ele vai explorando o continente, o mundo, através da questão dos mares, né? E dá mais informação para você usar. E até a gente vai começar a falar agora especificamente de tradução. Já tá chegando pergunta sobre tradução. Então, Éder, eu vou começar pela minha. Grey Mouser, gatuno e ficou rateiro cinzento. Como é que a gente chega nesse nome do rateiro cinzento? E qual a diferença dele para gatuno, por exemplo? Então, essa foi um termo que eu debati muito. Inicialmente eu queria manter o Grey Mouser, né? Ser mais conservador, a galera que já conhece como Grey Mouser. Só que depois que fui fazer pesquisa, assim, entendi um pouco mais a história do personagem, eu optei pelo rateiro, que é uma referência que eu busquei lá na coleção Argonauta dos anos 70, em português de Portugal, né? Por que eu traduzi isso? Porque tem uma questão na história do personagem que ela ia se perder.
Originalmente, o Grey Mouse ele se chamava Mouse, rato. Aí acontece uma tragédia lá na vida dele, o mentor dele morre, ele usa a magia negra lá numa situação, ele meio que mostra que é uma perda de inocência do personagem. Então ele vira o Mauser, que é o caçador de ratos, né? E como eu notei que o Mauser tinha essa tradução do rateiro, eu falei, não, sabe uma coisa? Eu vou apostar no rateiro e vamos ver que bicho que dá, né? Eu sei que é uma tradução que de repente não vai agradar todo mundo, né? Eu sei que é uma escolha que algumas pessoas vão ficar, poxa, mas eu tô tão acostumado com o Grey Mauser, né? Mas eu achei que é uma tradução viável, né? Sobretudo porque, voltando lá naquela questão que eu falei inicialmente, não tem muita coisa traduzida para português. Então, a galera nova que vai chegar já vai ter essa noção, já vai ter um pouco mais de contexto. A galera do primeiro contato não vai causar esse estranhamento, né? Pois é, por isso que eu optei por traduzir, entendeu? Cara, e assim, como editor, eu prefiro tudo que assim, é apelido. Se é apelido, eu acho que tem que ser traduzido, porque o apelido tem um significado pro cara da língua nativa. Quando você chama o cara de Mauser, é um apelido dele, e o cara que entende inglês, né, nativo, ele vai entender aquilo. Quando a gente traz para português, se manter o original, a gente pode perder isso, né? Vira um nome próprio, Mauser. Sim, não traz apelido. Então, assim, eu até vi agora comentário aqui, não se traduz nome próprio. O Grey Mauser não é nome próprio, não é o nome dele, é um apelido dele, entendeu? É uma alcunha, né? É um título auto-atribuído. Por isso que eu também senti mais conforto em traduzir do que se fosse um nome próprio, entendeu? Tanto que o Fafad é um nome bem alienígena, assim, tipo, uma Fafad não tem tradução, então mantém-se, né? Mas o que tem tradução, que é alcunha, o que é título, né? A gente resolveu traduzir. Tipo, Ilha Rime, né? High Islands. Eu traduzi, por enquanto, tá como Ilha da Geada e tal. Algumas coisas eu fui traduzindo e tal. Por exemplo, as ruas de Lankmar, você traduziu? As ruas de Lankmar traduzi e tal. As guildas, o nome das guildas eu traduzi. A questão do que o Leandro aqui tá perguntando dos Hatlings. Eu preferi traduzir. Eu mantive a tradução dos Halflings e tal. Eu preferi traduzir como Homem-Rato, né? Para reforçar a ideia de que eles são quase que uma raça meio misturada de homens com ratos. Por isso que eu optei por traduzir como Homem-Rato, né? Mas, tipo, aquela coisa, assim... eu sei que tem gente que não vai estar confortável com esses termos, sei mesmo. Mas enfim. Eu sinto que eu tô seguindo o caminho mais coerente possível, assim, dentro dessa lógica de tentar pegar um público que nunca leu, né, tentar passar as ideias que estão por trás daqueles nomes. Isso é importante, cara. Você sendo coerente, cara, sempre vai ter alguém que vai reclamar de alguma parada. Isso é fato. Não tem como agradar. Se mantém, o pessoal vai reclamar. Se tu vai reclamar, se traduz de outra forma, vai ter que reclamar. Então a parada tá coerente, tá passando a ideia que tem que passar. Isso, cara. Eu, por exemplo, tava falando antes da gente iniciar a gravação. Cara, eu comecei a ler Grey Mauser. Assim, pra mim, realmente virou o nome do cara. Eu acho que no automático, onde eu encontrar escrito Rateiro Cinzento, o meu cérebro vai trazer pra Grey Mouse, porque é o que eu já associei. É tipo saber que depois de velho, que Drow não se fala Drow, se fala Drow. E aí, cara, eu vou falar Drow pro resto da vida. Não vou usar Drow, cara. Foi mal, cara. Sim. Até falaram que pode botar uma nota de rodapé. É viável a gente botar original. O que isso vai alterar na sua experiência de verdade? Zero. Assim, eu pensei muito na nota de rodapé. Eu tinha começado a tradução com a nota de rodapé explicando. Só que com a questão do Mauser, eu falei, não, eu vou traduzir para a pessoa pegar essa tradução logo de cara, essa ideia logo de cara, entendeu? Eu acho que é o seguinte, se eu fizesse uma nota, se perderia um pouco. O Lankmar, ele é um jogo que você de rua, né? Bem urbano. Então, se fosse nome da rua, você vai ficar falando o nome da rua em inglês, tal, que tem a rua da como é que é o nome? Ship Street. Rua dos Deuses, né?
A Chip Street ficou rua barata, assim, porque mas esse é um tempo que eu estou pensando em revisar ainda. Eu não estou bem confortável ainda. Mas tem a Rua dos Deuses, por exemplo, né? E tem o subtexto da Rua dos Deuses de que quanto mais popular o deus mais subindo a rua ele vai, entendeu? Quanto menos popular, mais para fora do portão, que é o portão do pântano, lá que é um lugar fétido e horrível, ele vai saindo. Né? Inclusive o Farfad foi responsável pela volta de um deus a Lankhmar. Foi o Farfad que fez, porque ele é o deus, né? Mais ou menos. Cara, a questão das divindades em Lankhmar é muito maneira, cara. Tem deuses do mundo, deuses no mundo, né? É uma porrada de divindade. E o lance dos deuses, eles não serem muito eles não são venerados, né? Eles são mais temidos. E tem aquele lance de cultistas e tal. É uma pegada muito maneira. E até pra quem gosta desse tipo de mitologia, de usar personagens que são cultistas ou adoradores de alguma seita, assim, é muito do cenáriozão de espada e feitiçaria mesmo, né, cara? Tem inclusive um arco de histórias que lida com isso, né? Que é uma sacerdotisa lá do deus pássaro e tal. Que é bem maneiro. Que ela pune a vaidade das pessoas em Lankhmar, né? Isso aí. Essa história é bem maneira também. Perguntaram aqui se dá pra fazer algo estilo Uncharted pra Lankhmar. Acho que dá, você ir atrás de relíquias. Acho que cabe muito bem dentro do estilo, principalmente do você O Farfad e o Greymouse fazem isso, eles vão atrás dessas coisas, né? Você e uma corrida contra o tempo para ver se você chega primeiro que outro pessoal, e se você for contra a Guilda dos Ladrões enquanto isso, né? A Guilda dos Ladrões quer tudo que você tá atrás. Dá pra fazer fácil. Eu uso muito isso nas minhas histórias. Vocês souberam de uma parada e já tá sabendo que a guilda tá preparando uma galera pra ir. Vocês vão. Já põe aquela pressão, se vocês não forem, vai outra galera. E essas pegadas, cara, de cenário urbano, mas que você também tem ruínas e relíquias. É muito pulp, né, cara? É muita pegada. Você pode fazer um lance Indiana Jones, realmente, uma parada assim. Nada. O cenário do Uncanny Hall não foi tão detalhado assim que você não pode falar, não, cara, existe aqui um buraco pro interior, pra Hall. New Hall é oco também. O próprio subterrâneo de Lankhmar, né, que tem o povo rato, tá lá embaixo, né? Sim, tem muita coisa. Acho que tem uma das aventuras, o Greymouse, ele é encolhido e ele vai pro mundo dos ratos, não sei o que lá. Cara, tem umas paradas bem doidas, assim, bem louco de você viajar. Não é tipo, não, então toda aventura eu vou ser um ladrão, eu vou fazer o trabalho de ladrão e não sei o que. Não é uma parada engessada, por exemplo. Vou jogar um livro dos mares, senão você pode fazer uma campanha meio Piratas do Caribe também, se quiser. Você quer ver uma aventura que eu acho que fica maneira? É filiar os personagens da Guilda dos Caçadores de Ratos. Porque tem muita coisa no subterrâneo para explorar, muita coisa acontece lá embaixo. E a Guilda dos Caçadores de Ratos, por incrível que pareça, é uma das guildas mais importantes, porque eles mantêm meio que um balanço ali entre Lankhmar Below, né, a Lankhmar subterrânea, e a Lankhmar superior. Então os caras estão ali meio que contrabalanceando a população de ratos para não irritar os caras de baixo e não deixar que tenha rato suficiente para infestar a cidade de cima. Então a guilda é importantíssima. Né? Você pode colocar os seus personagens lá como membros da Guilda dos Caçadores de Ratos. Né? E você tem uma história aí para um ponto de partida para tua história. Show. E agora que a gente falou também de outras coisas que tem em Lankhmar, pra gente, assim, separar os livros, né? Porque lá fora só tem 3 e tem o 4º livro que vai sair primeiro aqui. Então, qual é a diferença entre cada livro? O primeiro, né, o principal, o Lankhmar, Cidade dos Ladrões, o que a gente já falou, que é o principal, inclusive acho que é o único que no financiamento você consegue pegar separado, não é isso, Fernando? Sim. O Cidade dos Ladrões é o básico, vem todas as regras de cenário, ambientação e etc. Tudo que você precisa para jogar, além do Savage Worlds, né, para você jogar Lankhmar, qualquer cenário de Savage Worlds, você precisa do livro básico.
de regras. E o Cidade dos Ladrões vem com tudo para você jogar em Lankman. Os outros são suplementos, adicionam bastante ao jogo, facilitam muito a vida do mestre e dos jogadores. Então por que a gente não colocou para pegar cada um separado, né? Primeiro, ia dar muito trabalho. Muito trabalho de administrar isso aí, né? Segundo, que é o seguinte, eu acho que, na minha visão, posso estar errado nisso, o cara que quer conhecer o cenário, ele pega o primeiro livro, conhece o cenário e tudo mais. O cara que quer se aprofundar mais, ele quer logo tudo, né? Então, a gente fez um pacote, faz tudo faz mais barato, etc. Você vender tudo junto. O Deadlands, por exemplo, são 2 livros. O Xerife e o Pistoleiro, livro do jogador e livro do mestre, né? A gente só vende os 2 juntos, não se vende. Não se vende, não é porque a gente bota só para vender junto. Não, em evento o cara vai lá, não, quer levar os 2. Aí a gente dá desconto, levar os 2. Então, nessa nossa experiência, a gente viu que o pessoal costuma preferir levar tudo de uma vez se tiver um desconto bom, né? Aí fica com a sensação de coleção incompleta, né? Sim. E depois esgota e fica mais complicado encontrar. A gente achou mais fácil, tanto pra gente como pro consumidor, né? Pro cara que tá financiando ali, defender tudo juntos, né? E aí o que tem nos outros livros? A gente tem o Contos Selvagens da Guilda de Ladrões, que é um livro com aventuras, ideias de aventuras que eu terminei de diagramar ele hoje. Muito bacana, muitas ideias boas, que dá para você jogar aquilo ao pé da letra, ou dá para você pescar aí. É assim que funciona uma aventura de Lankman, ou essa ideia aqui caberia bem eu botar nessa aventura aqui que eu já estou preparada, né? Então, é bem didático ele, bastante ideias, é bem legal esse livro. Eu acho que... Tem umas 16 aventuras ele, não é isso? Já vem com eu tô contando aqui. Eu fiz as contas, eu fiz as contas ontem, todos os 4 livros eu acho que estão umas 20 ou 25 aventuras, por aí. E a aventura é legal, que você começa a sacar, além do cenário que tem no livro base, você começa a sacar qual é o clima do jogo, né? Uhum. Muitas vezes... De novo, que eu gosto de RPG old school e tal, não sei o quê. Aí você vê o clima de cada edição de um jogo, por exemplo, de D&D, você vê como é que é as aventuras. Então você vai ver como é que é o clima de Lankman. Dá uma olhada nas aventuras. Elas vão dizer assim, a expectativa é que o jogo vai ser mais ou menos nessa levada, entendeu? E são aventuras rápidas, né? Não são grandes campanhas. É bom você também pode engatilhar uma na outra, pode usar elas soltas em uma campanha super. Pode levar elas para outro cenário facilmente. Então, é um livro que eu acho essencial para qualquer mestre jogador de Lankman em geral, né? De Sword and Sorcery em geral, né? Que curte essa pegada. Sim. E as aventuras são muito, muito boas, né? Tem umas aventuras lá que nossa, assim... Eu, como mestre, o cara vai ter grandes momentos ali narrando aquelas aventuras. E a gente dá pra pegar e usar com espadas afiadas também, se alguém quiser pegar. Já vai. Boa, o cara já gatilha assim na propaganda, dá pra usar com. Que é Sword and Sorcery total, então dá realmente pra usar, cara. Dá. Aí a gente tem o terceiro livro, que é o Inimigos Selvagens de Nilhum, que aí traz mais criaturas. O livro básico já tem, mas aí nesse livro ele traz mais criaturas e traz também mais aventuras. Esse eu ainda não li a fundo, não. O Eric traduziu. O Inimigos Selvagens de Nilhum, que é até o que eu tô atualmente no meio da tradução dele, né? Ele tem um elenco de todos os NPCs principais da história, assim, de todas as histórias da dupla, né? Explicando mais ou menos, contextualizando os caras, o período que eles apareceram, as histórias que eles apareceram. E ele tem um bestiário, né, para o pessoal que quiser usar. Tem um gerador de aventuras também no final. Então, é muito legal. Não, tipo assim, não só a quantidade absurda de aventuras já presente nos 3 livros, tem mais um gerador de aventuras, né? O cara pode ir assim, on the fly, não tem aventura na cabeça, ele rola lá o gerador e já sai jogando. Inclusive, uma das metas que a gente tá é dar uma adaptada nesse gerador de aventuras e fazer ele como um encarte pro escudo, pro cara ter isso na mão mesmo, assim, né? Não precisar nem abrir o livro. A gente fez isso no Rage Wars e o pessoal gostou bastante, né? Fez um encartezinho dentro do escudo,
que o cara aí, pô, acabou a ideia, o cara acabou com toda a minha história do jogo aqui, não precisa abrir o livro e folhear, tá ali o encarte, ele vai rolando ali no gerador de aventuras. O pessoal curtiu bastante, a gente decidiu aplicar nesse cenário também. Show, muito maneiro mesmo. E aí a gente chega nos 3 livros que já tem lá fora. Agora, conta pra gente que parada foi essa desse 4º livro sair aqui primeiro se ele nem tem na gringa? Explica aí, Fernando, que é isso, velho? Então, quando a gente tava preparando o financiamento do Lankmar, a Pinnacle chegou, olha só, a gente tem o 4º livro aqui que a gente vai lançar, a gente não sabe quando, mas ele tá pronto. Vocês querem lançar? Gente, queremos, claro. Óbvio. Como não? Tipo assim, no momento ele não existe na gringa. Pode ser que quando a gente lance o nosso, eles acabem lançando lá fora. No momento ele é inédito, né? Que é o Mar Selvagem de Nilhon, que vai trazer toda essa questão de pirataria, navegação, que eu acho muito bacana. Eu acho que falta RPGs com isso, né? Com essa questão de pirataria. Eu acho que é mais um livro bom para você jogar em qualquer cenário, até sistema, se duvidar. Porque você pega as ideias dali e consegue transpor para outros jogos, tipo Espadas Afiadas. Aí, olha a volta da propaganda. E ele, como eu tinha falado lá para vocês, ele descreve um pouco dos mares de Nilhon, esse livro, né? E ele tem regras específicas para você fazer combate naval, tal, para salvar os voos, dá umas ideias bem interessantes. Ainda complementa dos jogos de Savage Worlds, né? Pois ele é basicamente um jogo para você jogar pirataria assim, em Lankmar, né? Ele tem outro gerador de aventuras, dessa vez focado em aventuras marítimas. Ah, maneiro. E aventuras de pirataria. E também tem mais um monte de aventuras e um bestiário para criaturas do mar. Tá? Então, assim, por alto, nessas minhas contas todas, assim, eu fiz uma conta mais ou menos por alto ontem, acho que tem 22 ou 25 aventuras, uma coisa assim. Muito legal. Então, o cara que comprar os 4 livros, ele vai ter muita aventura, né? Isso também é bacana, por quê? Porque isso segue uma tradição do AD&D, da linha de Lankmar lá para o AD&D, que tinha muito livro com aventuras, né? Vários livros com, tipo assim, 10 aventuras. Então, saiu muita aventura pronta para Lankmar, né? E os caras do Savage Worlds conseguiram manter essa tradição aí, de lançar muita aventura. Boa. E com esses geradores também, tinha umas coisas de geração de conteúdo também no AD&D que eu vi, eles estão tentando manter aqui também, gerar conteúdo pro cara ir improvisando coisa durante o jogo, né? Porque ainda mais numa cidade que tem que ter uma ferramenta assim, que é a Aventura em Cidade de Lankmar, né? Os jogadores podem ir em qualquer lugar, então tem que estar sempre acontecendo alguma coisa, porque você pode botar lá, não, tem um cara querendo contratar vocês pra achar uma relíquia. Não, mas eu tô afim de bater perna aí nos bordéis. Então você tem que ter alguma coisa acontecendo nos bordéis. Você tem que ter alguma coisa pra gerar, né? Bem, deixa eu responder uns comentários aqui, que eu não sei porque eu não tô conseguindo comentar lá no chat. O cara perguntou do apoio de R$60, se ou mais, dá acesso aos PDF dos 4 livros e do PDF das metas extras. Metas extras é a partir do membro de Guilda dos Ladrões, que é o de impresso. Tá? A recompensa que é só os PDFs de R$50, membro da Guilda de Pedintes, não dá acesso às metas extras em PDF. E se o gerador de aventuras ficar no marcador de página, não, isso é marcador de página, não cabe, cara. É muita coisa. São 10 páginas, coisa, né? É muita coisa. São 10 páginas, mais ou menos. E como é que funciona, tipo, é rolagem, são tabelas que você rola. Tipo, eu ainda não parei para ver o do Lankmar mesmo. Mas a do Rei de Oz por exemplo, missões terrestres. Você rola lá que tipo de missão terrestre. Aí você tem artilharia, qual tipo de artilharia, suporte, qual tipo de suporte, forças inimigas, qual tipo de forças inimigas. No Rei de Oz é assim, o Éder pode explicar talvez melhor do Lankmar, que ele já... Não, é mais ou menos, o Diogo chegou a lançar há um tempo atrás um gerador de aventuras de espada e feitiçaria. É mais ou menos aquela pegada ali, né? Ele vai te dar como a aventura começa, tipo de oposição, tipo de situações e reviravoltas você pode encontrar no meio da aventura, né? É mais ou menos aquela pegada ali. Você rola um tipo de aventura, pelo que eu tô vendo aqui, né? Você rola um tipo de aventura, né? Você pega
coisas clássicas de histórias de espada e feitiçaria, né? Você é pego no meio da coisa que tá acontecendo, né? Que é pego no evento. Tem um que é tipo trabalho contratado, né? Freelance work. Alguém vai te contratar pra alguma parada, ou de exploração, ou algum evento cívico, né? Pode estar acontecendo uma revolução na cidade, algum tipo de coisa, né? E aí você vai gerando coisa. O que você foi pego no meio? Você pode estar tentando escapar de uma prisão, você foi pego em algum lugar, ou, sei lá, alguém roubou sua identidade, né? Você foi marcado, alguém contratou para te matar, ou você foi contratado, você pode ter sido contratado para fazer a segurança de alguém, raptar alguém, matar alguém, né? Se infiltrar em algum lugar. Aí você vai logando exploração, o que você vai explorar, qual o seu objetivo, vai contactar alguém com esse conhecimento, né? Aí tem uma tabela para você gerar quem tá envolvido com isso, né? É um estrangeiro, é uma pessoa comum, uma pessoa importante, uma guilda, um feiticeiro, quem seriam os opositores, né? É meio que parecido com o que eu cheguei a fazer mesmo. Tem a coisa de twist, as reviravoltas, né? Pô, um desastre natural, uma coisa que parecia ser uma coisa não é, né? E no final tem um exemplozinho de como usar esse gerador, né? Ah, bacana, o exemplo é bom, cara. Sempre tem exemplo, cara, é muito bom pra ajudar a galera que... Esclarecedor, né? Galera, pô, tem isso aqui, mas como é que eu uso? Um exemplo ajuda demais. A Jureio muito tá perguntando, tem possibilidade do livro sair antes de junho? E aí eu vou aproveitar e vou perguntar junto também, nessa daí, tem antes de junho ou durante a campanha a possibilidade de sair o PDF do principal? A ideia é o PDF do Lankman sair em breve. Ele tá em revisão, a gente espera acabar essa primeira revisão para liberar ele antes. Eu não sei se vai ser durante a campanha, depende agora um pouco do revisor. Até porque essa campanha é mais curta, né? Que é 40 dias, então a gente tem mais um mês aí. Quem tá revisando é o Pedro Feio, tu conhece, né? E então antes de entregar o livro, com certeza, antes de ele ir pra gráfica, com certeza, o livro básico. Os outros estão, o segundo já tá todo traduzido e diagramado, vai pra revisão assim que o Pedro Feio acabar o primeiro livro. E por aí vai, né? Se der tempo, a gente libera todos antes da impressão. Depende de um pouco do revisor, né? E a ideia nossa, quando a gente bota junho, a ideia é da gente entregar alguns meses antes, sim. Junho é tipo o nosso prazo máximo se der merda, né? É a taxa do vai dar merda. A ideia é entregar antes. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não, né? Vamos ver. A gente tá trabalhando para isso. Mas até o próprio histórico da Retropunk, né, cara? Eu acho que toda a galera que vem usando o Catarse tem uma evolução de método mesmo, né? De como é que funcionam essas campanhas. E todas as últimas da Retropunk, cara, as entregas foram antes do prazo, antes da estimativa. Sim, sim. A gente tem entregado antes porque a gente tem feito... Primeira coisa, a gente só começa o financiamento com pelo menos o livro básico pronto. Então, tipo assim, quando o Eren entregou a tradução do Cidade de Ladrões, quando a gente começou a mexer na diagramação, beleza, a gente pode começar o financiamento do Lankman, que a gente já tem ele adiantado, né? E enquanto isso a gente vai trabalhando nos outros. A gente não esperou o projeto bater para traduzir, né? E a segunda coisa é que a gente já tem... A Retropunk já tem 7 anos de mercado, a gente já teve 6 ou 7 financiamentos coletivos, e a gente apanhou no primeiro financiamento coletivo do Savage World, que a gente atrasou muito a meta extra do Deadlands. Então a gente tem que consertar isso. E foi quando eu entrei de editor na Retropunk, em 2014, que os projetos vão ser assim, assado, entregar sempre antes. Então, eu tenho um orgulho, cara, que o Accursed foi o livro que eu traduzi, licenciei, diagramei, entreguei. A gente entregou ele pronto em 20 dias. O Accursed, acho que foi o primeiro do PDF durante o financiamento, não foi? Já rolou no Accursed. Eu acho que já se redimiram nesse primeiro financiamento há muito tempo já, cara. Vocês têm sido exemplares nessa questão de financiamento. Então, tipo assim, a gente tem tentado evitar atrasos. Acontece, por exemplo, com Rastros de Cthulhu, a gente programou de entregar em fevereiro, acabamos entregando em março, final de março.
O que aconteceu foi mais um erro nosso, que o financiamento ia começar em outubro, aí a gente adiou ele para um mês, novembro, esquecemos de mudar o prazo de entrega. Entendeu? Então, tipo assim, tava fevereiro, era para ser março, a gente esqueceu de mudar o prazo de entrega. Mas o financiamento acabou em dezembro e a gente entregou 2 meses depois, 3 meses depois. Mas aí já tinha o PDF, a galera já tava lendo, a galera já tava jogando, já tava rodando e tal. Eu acho que esse lance do PDF, né, vir ou durante a campanha, ou logo depois que ela acaba, os últimos foram bem durante a campanha. A galera que já apoiou, ela já vai lendo, ela já tá consumindo ali. Então ela não precisa esperar chegar o físico depois de um tempo para começar a ler, começar a jogar. Isso foi uma sacada também, que a partir daí a galera acho que ficou um pouco mais tranquila em relação aos prazos, né? E saber que assim, se tiver um atraso vai ser coisa pouca, assim, porque ela já tá vendo o livro pronto ali, o PDF pronto na mão dela, né? Por exemplo, Hora de Aventura a gente atrasou. A gente estava com tudo pronto e de repente a Cartoon Network chegou a se meter, não, quero aprovar o livro também. Mas, pô, não tá no contrato que vocês precisam avaliar. Não, mas a gente quer avaliar. Tá bom, né? Aí eles tinham 30 dias, a editora, a nossa Celular tinha 30 dias para aprovar o livro. Passou-se os 30 dias e nada. Aí a gente mandou um e-mail para eles. Poxa, a Cartoon Network não aprovou, vocês não deram ok ainda também. Aí no contrato dizendo que é só 30 dias. Aí eles falaram, não, se vocês quiserem imprimir, não tem problema. Mas não é uma boa forma de começar uma parceria. Aí é realmente, né? Aí, tipo assim, pô, tu vai arrumar confusão com a editora que publica jogos da Cartoon Network. Não, até porque já ouvi que ela vai lançar o do Rick and Morty. Sim. Então não brigue com eles, cara. Rick and Morty estive no universo, né? A gente tá... Vamos ver o que vai sair. Não vem com vamos ver, não. Não vem com vamos ver, não. E o suplemento do mundo de IA, né, que os caras vão lançar? Já tá traduzido, quer dizer, teoricamente já tá traduzido. A Eva tá traduzindo, só que ela teve uns problemas de saúde e deu uma sumida. Então a gente tá aguardando ela enviar os arquivos. Show. Né? Aí a ideia é que saia esse final de ano, início de janeiro, o mundo de IA, né? Então, tipo assim, quando acontece atrasos, agora, atualmente, é uma coisa que independe muito da gente. Com Hora de Aventura foi falta de experiência nossa em lidar com uma empresa tão grande como a Cartoon Network, né? A gente nunca tinha lidado com uma multinacional dessa forma. Exatamente, cara, assim, e é bacana, assim, é uma parada que atrasou, mas que eu acho bacana pra caramba, velho, um RPG nacional chamar a atenção da Cartoon Network, a ponto dos caras falarem, pô, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui antes pra sair. Um potencial legal, cara. A parada de sair aqui antes de sair nos Estados Unidos, cara. Eu postei no Google Plus, assim, a galera... Imagina os gringos de RPG lá, olhando... Que é isso? Eu quero isso. Como assim não tem isso aqui? Que porra é essa? Como é que eu compro não sei o que pra botar em português? Os caras, pô, como é que isso não tem inglês e tal? Aí eu falei, ó, isso aqui é uma das poucas coisas que eu posso fazer inveja em vocês. Vocês ficam mostrando muita coisa. A gente chegou a mandar e-mail para nossa Lorol e perguntar, poxa, a gente não pode licenciar para a língua inglesa também, não? Aí não deixaram. Os caras já devem estar de olho nisso aí, né? Eles têm parceria com acho que a Nocturna ou alguma coisa assim, que lança as paradas dele nos Estados Unidos. Se duvidar, já tá engatilhado, né? Provavelmente, Agora, veio uma pergunta aqui do chat do Mr. HB, especialmente pro Diogo, que é os elementos que são essenciais de espada e feitiçaria. Quais os que você acha que são os elementos essenciais de espada e feitiçaria e como é que esses elementos são introduzidos em Lankhmar, como que eles aparecem em Lankhmar? Primeiro é que, ao contrário da fantasia mais clássica, a fantasia de gênero que a gente está acostumado com o Senhor dos Anéis e o D&D moderno, é a questão mais nas aventuras mais pessoais, individuais, com aquela coisa de salvar o mundo, salvar a cidade, ajudar todo mundo. Geralmente são histórias mais voltadas às ambições dos próprios personagens, né? O cara quer ficar rico, o cara quer conquistar, nem que seja uma mulher, né? Ele quer conquistar uma pessoa amada, o cara quer descobrir onde está um pergaminho de um rival dele, né? Ele quer sacanear alguém, ele quer escapar de alguma coisa que está prejudicando ele, né? São aventuras muito mais pessoais do que afetam o mundo todo, né? Aquela coisa, épico, né? Outra coisa, a questão da magia também.
a magia que é muito comum e quase corriqueira na fantasia normal, né? Que os magos fazem um monte de coisa, tem barco voando. A magia não é vista como uma coisa ruim. Geralmente, espada e feitiçaria, a magia é aquela coisa meio sinistra, meio sombria, né? Que corrompe, vai contra a natureza, né? Vai contra as leis naturais, é contra a humanidade, né? Uhum. Isso é presente também em Lankhmar. A questão do foco no monocentrismo, né? Eles são humanos, o sobrenatural é aquilo que eles vão encontrar e enfrentar, né? Ao contrário de hoje em dia no D&D, né? O que menos tem é humano, né? A classe tem um Dragonborn, um elfo assim, uma fada, um cachorro falante, um ciborgue. Em Lankhmar, na espada e feitiçaria, vocês são humanos, você vai descobrir e enfrentar o fantástico, o misterioso, né? Então até valoriza um pouco esse elemento. Como não é comum, você não convive com ele toda hora, quando você encontra, aquilo tem um impacto muito maior no jogo, né? E, cara, o papo tá bom demais. A gente já passou aqui de 1h30. Então, pra gente se encaminhar pro fechamento, vamos falar um pouquinho do projeto do Lankhmar, como é que ele tá rolando lá no Catarse. E por que a galera deveria entrar agora, apoiar, né, o projeto, que inclusive ele já está financiado, ele foi financiado incrivelmente no primeiro dia. Eu acho que de RPG nacional foi o primeiro que isso aconteceu, surpreendeu todo mundo, pegou a galera realmente de surpresa. Mas ainda tem uns bons dias para bater as metas extras. E vou voltar a bola de novo pro nosso boss aqui, Fernando. Fala um pouquinho lá do projeto em si, do projeto do Catarse. Detalhe um pouquinho pra gente. A gente, nesse projeto, a gente fez uma parada que já tinham feito, mas não em tão grande escala, que é a questão do dia 1. Demos descontos super bons para quem entrasse no primeiro dia, e com isso a gente conseguiu fazer bater nas primeiras 24 horas. Só para não dizer que foi o primeiro foi o Burlo do Igor Moreno, só que era uma meta de R$100, então, tipo assim, meio que a gente não vale, café com leite. Café com leite, né? Aí, tipo, então a gente fala que é o primeiro financiamento do livro impresso, né? Que bateu em 24 horas, para não desmerecer também o trabalho do Igor Moreno, que foi fenomenal. Animal. Enfim, o financiamento bateu. Então, muita gente... Primeira coisa que muita gente só entra depois que bate, porque fica com medo de ficar com o dinheiro preso e não receber recompensa. Uhum. Então, já não tem mais esse perigo. Você vai receber o projeto, porque já financiou. A gente vai entregar isso aí. E a partir de agora, é o básico... Quanto mais pessoas entrarem, melhor para todo mundo. Porque quanto mais entrar, mais metas vai liberar. Nesse momento a gente está R$100 e poucos para bater a meta de 40 mil, que vai liberar uma campanha de 32 páginas, que é a Olhos de Goromosh. Então faltam R$134, se não me engano. R$134 para gente bater essa aventura. E depois a gente parte para a meta de 45 mil, que ela impressa. Aí o Diogo já está mostrando aí o que nos espera na meta extra, né? Na próxima meta extra. Mas a gente tem metas... Tem uma pia das ruas aqui, ó. Bom, maneiro. E a gente tem metas extras exclusivas nossas, né? A gente vai ter o escudo, né? Que já existe lá fora, né? Aí vai sair com a qualidade... Aquele escudo reforçado, igual a gente lançou do Rastro de Cthulhu, do Age Wars. Uhum. A gente vai ter... deixa eu lembrar. Não lembro todas as metas, deixa eu abrir aqui. O gerador de missões impresso, vai vir dentro do escudo. Um baralho de iniciativa, que o baralho de iniciativa já está esgotado há muito tempo, então a gente vai fazer um temático para... E esse é exclusivo do Brasil, não tem lá fora. Bloco de fichas, também não tem lá fora. E a caixa de colecionador. A gente tá com a luva, aquela luva onde tu vai enfiar os livrozinhos e tal. Uhum. Se chegar a 100 mil, a gente pega essa luva, joga fora e transforma ela numa caixa, onde dá para botar tudo que vai vir nesse financiamento. Os dados, os bens, os 4 livros, de repente com espaço até para tu botar o próprio Savage World junto.
Então tem bastante coisa legal, fora as metas em PDF. Aí eu só falei as impressas, né? Mas tem aventura, vai ter aventura de Diogo Nogueira, vai ser um samba lá O samba do PPK, cara. Aí vai ter a aventura do Mika Capella, que já escreveu uma aventura pra gente do Age Wars, que a gente deve estar liberando na próxima semana, aventura bem legal, então a gente espera uma aventura também bacana pro Lankman e várias outras aventuras. E a gente tá com um desafio, não é uma meta extra, é um desafio, que se a gente bater 60 mil até dia 8, é os 200%, as duas primeiras aventuras em PDF, que é a do Diogo Nogueira e do Mika, se vão sair impressas para quem financiar R$150 ou mais. Pô, maneiro. Então, tipo assim, além das metas extras, tem recompensas que vão ser só do financiamento coletivo. Então você pega, se você entrar agora no financiamento, colocar lá R$150, você vai pegar o que a recompensa te dá. Eu não lembro mais se tem mais recompensa de R$150 agora, que algumas já esgotaram, né? E você pega o que a recompensa dá, o que as metas extras baterem, né? E também os desafios, se a gente conseguir chegar no desafio. Então, acho que tem 1000 motivos aí para o cara financiar agora mesmo já tendo batido. Boa, e vão ter uns add-ons também, né? O cara, tem por o lance exemplo... das Benes agora, que né? Apoiar agora para ganhar as Benes. Dos Benes. Acabei de apoiar, R$10 mais. Aí, ó, o Diogo. Cara, eu vou correr pra apoiar também, cara. Eu tava esquecendo, cara. A gente falou da parada, eu falei, caralho, tem que apoiar pra ganhar as Benes. Pessoal que entrou depois, quem apoiar agora com alguma recompensa que tenha meta física, né? Livro, a partir de R$60 tem o livro básico, né? Então você. Ou quem já apoiou também, né? Quem já apoiou. Isso. Você já apoiou, mete para R$10 que a gente desconta do frete. O frete de um livro deve dar R$16. Dos 4 um pouco mais, depois a gente vai calcular conforme, mas aí a gente abate do frete. Ou aí, de alguns alguma coisa. Ou então seja, a gente vai sortear. Não tem dinheiro perdido, cara. Você botou R$10 que iam virar frete, você vai entrar nesse sorteio. Mas, por exemplo, o cara, a gente sorteou aqui, vai ter um sortudo feliz da vida, e o restante da galera que não ganhou. Depois, os Benes, eles podem ser comprados como add-on na campanha, os Benes de Lankmar? Então, a gente ainda não colocou porque eles são... A gente não tem uma quantidade grande deles. A gente está vendo quantos vão sair e quantos a Pinnacle vai poder oferecer para a gente. Então, pode ser que mais para frente a gente coloque os Benes como add-on. No momento, a gente está esperando uma resposta definitiva da quantidade que eles vão nos vender. Entendeu? Então, a gente vai colocar lá, vende 100, a gente não... eles não mandam 100 pra gente, manda 50, e aí? Né? Então, a gente tá esperando. Os dados a gente tem. As dados a gente talvez coloque, vou ver também com o Guilherme, que os dados é um pouquinho mais fácil, que é com a Chessex. Então, eles têm um estoque maior, né? Mas a gente também tá esperando a confirmação para ver como é que tá isso aí. Que maneiro, ou seja, o cara que ganha aqui, ele pode ter, às vezes, ter uma parada exclusiva mesmo que vai demorar um tempo pra chegar. Cara, eu tenho que botar R$10 agora nesse negócio aqui. Pena que eu tô fazendo host, não vai dar... Balbi, você que tá aí no chat, cara, coloca R$10 aí pra mim, cara. Depois eu te pago. Porra, esse tá valendo a pena demais, cara. E, inclusive, até a parada da caixa de colecionador, velho, ela tá como meta... da campanha, isso é uma parada muito irada, porque o cara pegando o nível dos 4 livros, que já vem a luvinha maneira para você encaixar os livros, ela poder se transformar na caixa de colecionador, isso é uma parada que na estante fica coisa linda, cara. E pra chegar assim, no 0800, a galera que comprou a caixa do Hora da Aventura sabe que a gente consegue fazer uma caixa maneira, né? A gente consegue fazer caixa. Eu dei uma sugestão lá, que eu não sei se o pessoal vai aceitar, ou se vão seguir o padrão americano, que é fazer uma caixa inspirada nos boxed sets das antigas edições do D&D. Que eu acho que ficaria muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Eu apoio, hein? Eu apoio, hein? Mas aí tem que ver com o patrão como é que vai ser, tal, que o patrão lá, que é o homem do dinheiro, que manda, né? Vamos ver. Cara, mas de qualquer forma... A gente bota pilha em rede social, a gente lota a caixa de e-mail dele, isso aí deixa com a gente, cara. Barulho a gente faz. Né? Mas assim, de qualquer forma, a caixa vai ser muito, muito bacana, assim. A caixa com material reforçado e tal. Acho que é o mesmo material da caixa da Hora de Aventura, né? Então a gente quer essa caixa.
Deixa eu responder uma pergunta importante aqui, que perguntou se apoiar com boleto ainda participa do sorteio. Sim. Boa. Quem apoiar com boleto participa do sorteio, eu vou sortear. Se, por exemplo, caiu o cara do boleto, eu vou esperar até o boleto confirmar, senão a gente faz um novo sorteio. Se o cara gera o boleto, não paga, acho que tem 2, 3 dias de vencimento, não pagou, o boleto é cancelado, então aí eu faço um novo sorteio, né? Boa. No momento, acho que 6 ou 7 pessoas participando do sorteio. As chances são boas. E é bom que, como é um item que só vai ser entregue lá quando chegar, né, no final da campanha, dá tempo do cara pagar o boleto e validar e a gente saber quem tava aqui na hora para refazer o sorteio. E o Gunux está perguntando, vai ter alguma stream com gameplay do Lankmar? Então, a gente pensou nisso e a gente decidiu que a gente tem que começar a fazer nossas próprias streams, só que pro Lankman não rolou, né? Então a gente tá vendo outra coisa aí. Se o Perdido no Play quiser fazer, né? Não sei. Olha aí. Estamos aí, cara. Gente pra jogar não falta, cara. Isso aí é moleza da gente arrumar. Se arrumar um mestre, tem jogo. Uhum. Aí. O Éder aí. O Éder tá aí. Aí, Éder. A gente pode ver isso aí depois, com calma. Opa, né? Cara, é bom que quando o cara que manda tá falando, a gente pode ver com o Éder, aí o cara, pô, olha aí, cara. O cara tá falando que eu vou mestrar aí, como é que eu vou dizer que não? Uma das coisas por que a gente não fez nosso é porque a gente não tem experiência nenhuma com o Roll20 e essas coisas. Então a gente teria que jogar primeiro a gente para pegar essa experiência, para poder ter, quando fazer um play, né, a gente passar uma experiência boa pro cara, e não tipo assim, peraí, como é que funciona isso, e etc. Ficar travando os jogos. Pra gente aqui também, às vezes, questionam, tipo, por que tá tendo um jogo em financiamento coletivo e não tem no canal? É porque, às vezes, não casa, tipo, o timing de você ter um dia livre na agenda, já tem mesas rolando, não dá pra você virar e falar, tipo, vou parar essa daqui do nada pra botar outra, aí você não tem tempo de começar. E aí é mais fácil você fazer, por exemplo, uma one shot. Aí tem a galera que fala, mas eu não gosto de one shot, eu quero ver uma campanha. Cara, não dá pra botar campanha de 10 coisas rolando ao mesmo tempo, porque não tem mais dia. E tem... Cara, Espada e Feitiçaria, tradicionalmente, são histórias curtas. Você não tem uma trilogia de Senhor dos Anéis do Farfraden e Greymouser, tá ligado? Cada história são contidas, elas até tem algumas ligações entre elas, mas são histórias contidas que você consegue aproveitar individualmente. Isso é uma das coisas que até me atrai em Espada e Feitiçaria, é isso, que você pode jogar aqui, o cara faltou essa semana, não tem problema, essa semana é outra história, então vamos jogando, entendeu? Uhum. Se vocês perguntarem pro Fernando, algumas histórias são curtas até demais, né? O nosso grupo lá que eu diga que morreu no TPK horroroso. No TPK, né? Mas pra cada história do Farfraden e Greymouser, teve várias histórias de pessoas que morreram e não chegaram a virar livro, entendeu? A gente deu muito azar nos dados, né? Então. Foi azar, né? Não, mas a própria parada do Espada e Feitiçaria, que você não é exatamente um herói, o lance é muitas vezes você evitar rolar o dado, cara. Você rola o dado em último caso. Tenta resolver o que você puder sem ter que rolar dado, velho. O que você puder levar mais na maciota, você leva. Quando puder fazer que o mestre não pegue no dado, vai tentando. O Gustavo Malek falou, venderam peixe, apoiei. Como vai funcionar o pagamento do frete? Nunca participei de financiamento da Retropunk, então não sei. Olha aí, trouxemos um primeiro cara pra Retropunk aí. No frete a gente faz o seguinte, depois quando o livro for ser entregue, a gente vai te mandar um e-mail falando que o frete é tanto, e por impresso módico, ou se você quiser PAC ou SEDEX, avisar que a gente calcula. E você deposita, paga por PayPal alguma coisa e a gente envia. A gente não cobra agora porque o frete, além disso, iria somar na meta básica, então em vez de um projeto ser de 30 mil, ele seria 35, 36 ou mais. E também porque o frete é meio ingrato, né? O correio é meio ingrato. Às vezes muda as regras todas. Por exemplo, até ano passado a gente podia enviar, por exemplo, os 4 livros do Lankman como impresso módico. Agora já não pode mais. A partir de 2 quilos já não pode mais enviar como impresso módico.
Então o frete já encarece. Então a gente cobra lá R$10 de frete, R$20 de frete. Aí tem que enviar como PAC lá pro Piauí, aí dá R$40 de frete. Aí o dinheiro que a gente ia usar para imprimir o livro, gasta em frete, enrola as coisas todas, se enrola, atrasa e por aí vai. É bom separar, né? Porque são realmente naturezas distintas do gasto, né? Um você está apoiando, o outro frete é independente da editora, assim, vai variar de onde o cara mora e quanto está indo para lá. Às vezes o cara pegou um livro só, vai sair mais barato do que o cara que pegou a caixa, por exemplo, que é bem mais pesada. Não dá para botar um valor único, por exemplo. Às vezes dá para pegar em eventos, cara. No Rio de Janeiro, estão perguntando aqui. Eu e o Eren somos do Rio, mas a editora é de Curitiba. Então depende um pouco dos eventos. A gente, o Rio é muito grande, então para se mover aqui cheio de livro é mais complicado. Então a gente depende muito do chefe liberar verba para a gente alugar uma picape, alguém para dirigir, levar as coisas para os eventos. Mas tem, por exemplo, diversão offline em agosto. Eventos grandes, Entrega lá, mas agosto a gente já quer ter entrega há muito tempo, né? Mas não vai ter uma diversão offline de São Paulo ano que vem também? Em março, vai ter a versão de São Paulo. Vamos ver se o livro está pronto até lá. A gente quer, né? A gente vai torcer. O problema é que pra mim não adianta tá pronto só o básico. Eu quero os 4. E na caixa que vai bater em tudo bonitão. A gente vai entregar tudo junto. Tá, show. Não vai ter, por exemplo, entrega só o básico que ficou pronto, o primeiro, e depois os outros 3. Quando ficar pronto, fica a leva toda. A não ser algum caso específico, por exemplo, igual aconteceu com a Hora de Aventura, os dados atrasaram. A gente envia todo o resto e depois envia os dados, que é mais simples. Mas os livros, todo escudo, o que tiver batido de impresso, a gente envia. E uma pergunta boa agora do Leandro Ferreira. Como eu faço para trabalhar com a Retropunk? Então, tem que puxar muito o saco do Guilherme. Né? A gente acaba sempre. O negócio, acho que para tu trabalhar em qualquer editora é mostrar teu trabalho, né? Tenha blog, se tu quer escrever, tenha blog, quer produz material, bota de graça na internet, quer desenhar, manda o link do teu portfólio. Então, mostra você tem interesse também. Se mostra. Quer ser interessante, você tem que ser interessado, você tem que mostrar que você está atrás, que você está prestando atenção, você está comentando, está produzindo. Hoje em dia, assim, cara, você cria um blog, começa a produzir coisas, tem que começar a prestar atenção no que você está fazendo, e aí vão te chamar para as paradas. Sim. É difícil você chegar sem ser ninguém. Tem um amigo meu que está produzindo um jogo no trabalho lá há anos, só que o cara não publica em lugar nenhum. Eu falo, cara, você vai terminar isso aí, você vai chegar com um livro gigante, tá aqui meu livro. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém vai prestar atenção. É difícil, cara. É difícil mesmo. E eu comecei a trabalhar com a Retropunk da seguinte forma. Eu tinha um blog, escrevia em blogs, e o Guilherme tinha uma revista, a Retropunk tinha uma revista digital chamada Holy Punkers. Saudade. Que ele fez só uma edição. Ele só fez uma edição. Eu falei, pô, cara, se eu fizer uma revista ficar legal, tu deixa eu ser editor? Deixa. Cara, não tinha noção nenhuma de diagramação, nenhuma. Aí chamei um colega meu, Fábio Silva, que sabia diagramar, começamos a mexer junto, ele me ensinando, entregamos um modelo da revista. Ele, pô, gostei, mas vou mexer na identidade visual. Aí fez uma nova identidade visual para a revista, a gente usou como base e fizemos 6 edições da revista. Aí ele já começou a me dar chances de traduzir e diagramar, e eu fui diagramando, aprendendo. Hoje eu diagramo tudo que sai da Retropunk. Tudo que sai pela Retropunk eu diagramei, mas eu não sabia fazer nada de diagramação. Nada. Hoje eu mexo no InDesign e faço quase tudo, cara. Então tem que mostrar interesse. O Leandro falou que é revisor, a gente faz um teste. A gente manda um e-mail lá e a gente faz um teste, manda uma coisinha pequena e vai vendo. Assim que surgir oportunidade, a gente vai essa dando... Essa questão também é começar de baixo também, né, cara? Assim, começa revisando uma coisinha aqui e tal. Eu ajudava a Retropunk nos eventos e tal. Meu primeiro material publicado, que saiu agora, que foi um material do Age Wars, é uma parada pequena também. Tem que começar de baixo, assim, mas uma hora você chega no Diogo Nogueira, que tem um jogo publicado e tal, o cara é reconhecido. Né?
O cara é publicado A maior lá diferença fora. não tá entre o cara que produz muita coisa e boa e o cara que produz coisa. É entre o cara que não produz nada e o cara que produz alguma coisa. Porque você pode ir melhorando e produzindo mais. Eu publiquei um joguinho, que é o Espada da Fé de 64 páginas, pequenininho, e agora eu tô fazendo um que vai ter, sei lá, uns 200 e poucas páginas. Mas assim, o negócio é você conseguir ir crescendo. Você quer trabalhar com Savage Worlds? Faz uma aventura, começa bancando uns NPCs, algumas coisas assim, e vai crescendo. O importante é você fazer. Não importa se tá ruim, se tá bom, começa a fazer e começa a mostrar o que você tá fazendo. E aí as pessoas vão prestar atenção, vão ver, pô, legal isso aqui, mas você já tentou pensar em ver isso aqui ou aquilo ali, aquela referência, já viu esse cenário? E aí tu vai começando a atrair um público até um dia que você começar a produzir tanta coisa que não tem como ninguém te ignorar, entendeu? Cara, o negócio também é tu não querer chegar metendo que é o profissionalzão, cara. O RPG é um nicho pequeno, as editoras são pequenas, em geral, né? Claro, a Jambô é grande, né? Então, e as editoras estão crescendo, mas tu chega lá, eu sou tradutor. Quanto é que tu cobra? R$30 por página. Jambô é uma grande entre pequenas, né? Porque ela também tem quantos caras são? São, sei lá, 5 caras, entendeu? Sim, se você for comparar com uma editora Record, uma tem um cara falando... Veros, eu acho que foi o John que falou, cara, todo RPG é indie. A única editora que não é indie é a Wizards of the Coast, que é a Hasbro. Faz sentido. Fora isso, toda editora são tipo 3, 4 caras. É isso, cara. Essa é a parada mesmo. Perguntaram mais umas coisas aqui do baralho de aventura. A gente quer fazer início agora de 2018, né? Primeiro trimestre. Perguntaram também do Falkenstein, né? Dos próximos lançamentos da Retropunk. O que vocês já podem falar dos próximos lançamentos? Não, assim, o Falkenstein, o que a gente tá fazendo? A gente quer dar uma identidade visual nova pro Falkenstein, né? Maneiro. E a gente quer contemplar também a galera que consumiu lá, que comprou a versão da Devir, e pra esses caras não ficarem abandonados, né? Então a gente tá refazendo, tá repensando com muita calma, tal. A gente tá dando o carinho que o Falkenstein merece, e muito provavelmente ele deve ficar pro ano que vem, assim, né? A gente ainda tem que debruçar sobre ele para ver como a gente vai fazer as coisas. O Guilherme tá começando a esboçar a identidade visual nova dele agora. Mas vai vir coisa boa por aí que a galera pode ficar tranquila, né? E em relação a outras coisas, né? Eu acho que o Fernando pode falar até melhor do que eu, Savage Worlds. Savage Worlds, a gente tem já alguns cenários engatilhados, né? Para lançar. A gente ainda vai ver direito. A gente tem 5 cenários que a gente quer lançar, que são aqueles que a gente colocou no financiamento do Age Wars, que é o Broken Earth, Day After Ragnarok, Winter Eternal, Steenscapes e Draconheim. Que a gente quer lançar eles de alguma forma, então a gente tem que só avaliar como é que vai ser lançado, pré-venda, financiamento, como é que vai ser. A gente tá trabalhando para lançar o Last Parsec. Vamos ver se dá tempo de ano que vem. Last Parsec é um cenário de sci-fi, né? São 3 livros lá fora. E então a gente quer lançar ele. Vamos ver se dá tempo de ano que vem. E a gente quer, principalmente para o Savage Worlds, fazer com que se produza mais no Brasil. Então a gente está revitalizando a linha. A gente vai ter um guia de como escrever para Savage Worlds como fã, material gratuito, ou publicar pela editora. Você pode publicar material do Savage Worlds da sua para você lançar em alguma outra editora, não necessariamente pela Retropunk. Então a gente vai tentar explicar melhor isso. Uma dúvida minha, por exemplo, vocês têm planos, até nisso que você falou agora, de, sei lá, autores nacionais, o cara escrever uma aventura para Savage Worlds e diagramar bonitinho, ter arte e tal, e ela entrar para venda pela Retropunk, esse tipo de suporte, essa que é uma das ideias? Sim. A gente já tem aventuras de autores nacionais que escreveram, mas aí foi sob encomenda. Eu cheguei que fulano, escreve aventura tal. Mas a gente também vai dar a dica de como escrever para Retropunk. Um lance mais ou menos da Ames Guild, da Wizard, ou o Storyteller Vaults agora, que tem lá pra galera do World of Darkness?
De ser tipo a comunidade criar conteúdo e o cara poder colocar o conteúdo que ele criou lá? Vocês pensam em alguma coisa assim, Fernando? Sim. A gente tá vendo direitinho, eu tô escrevendo as regras e tudo mais, como escrever. A gente vê se aproveita como material grátis ou se for muito bom a gente paga o cara e bota para vender. Depende do material, né? Então a gente quer dar esse suporte e incentivar mais o pessoal a escrever, não depender só da Retropunk para jogar Savage Worlds, porque tem muito material bacana, a gente quer que mais editoras tragam material de Savage, então eu acho que Pensamento Coletivo trouxe o Interface Zero, né, que é de só Savage. uma coisa que até eu não sei se a gente pode falar, mas é que sexta-feira é Black Friday, né? Então fica de olho no Retropunk, que a gente vai disponibilizar o PDF do Savage de graça. Você não conhece o Savage Worlds, quer conhecer? Não sei se a gente pode falar, depois o Guilherme me dá expor. Mas você vai poder baixar o PDF do Savage de graça sem se preocupar com pirataria. Só não distribuam, por favor. Cada um vai lá e baixa o seu, né? Porra, distribuiu de graça. Não seja esse idiota, né, cara? Aproveita esse dia que você vai lá. Vai ser só e depois o meu livro você pode baixar de graça, tem site pirata aí pra caraca já. É boa. A galera é meio sem noção, né, cara? O livro que ela pode baixar de graça, ela ainda vai e pirateia. Vai entender. Não. Porque as pessoas têm preguiça de se registrar na loja. Né? Sim, cara, reclamaram com a New Order disso, de ter que baixar a revista deles que é de graça, ter que se registrar na loja. Nossa senhora. Ai. Vai entender. Daqui a pouco fala, porra, só de graça, você não quer que me pagar pra eu pegar a tua revista? Não me mandou por e-mail, você tinha que mandar por e-mail. A galera quer demais, né? Cara, galera, não dá pra segurar mais, a gente já tá aqui mó tempão. Brigadaço, Diogo, Éder e Fernando por terem vindo. Então abro o espaço para vocês, Diogo, fala um pouquinho aí da galera onde eles podem te encontrar, do ponto de experiência. E aliás, eu aproveitar aqui já vou cobrar o que eu vi vocês falando ali pelo Facebook, nos comentários, eu tô vendo. Cadê o podcast de OSR? Pois é, cara, eu gravei 2 episódios com o Balbi e as galera não edita, a gente tá pra gravar o 3º, mas sempre acontece alguma coisa. Eu fico me coçando assim, cara, vou começar a gravar vídeo, vou pegar meus livros aqui e falar, pô, isso aqui é o D&D original, não sei o que, assim, esse assado. Eu querendo fazer alguma coisa para disseminar mais a OSR por aí. Mas eu tô tentando ver o que eu faço. Aí, como filho pequeno em casa, eu fico meio assim, pô, vou começar a gravar aqui, vou ter que parar e tal. Mas cara, pô, tem muita coisa. Eu tô precisando muito de podcast de RPG novos, cara. Por favor, a gente gravou episódios muito bons, cara. A gente tem que gravar o resto. Eu falei até pra ele, cara, então, se gravar tá difícil, vamos alternar então a campanha que tem quarta-feira antes de fazer a fiada. A gente faz os episódios falando sobre o SR, assim, uma semana tem o jogo, na semana vamos falar sobre alguma coisa, vamos falar sobre uma edição antiga, vamos falar sobre um RPG novo e tal. Aí já extrai o áudio e já sobe lá no link do podcast SR. Assim, eu como canal que fica à vontade, vocês podem falar, gravar como usando o nome do podcast, eu quero mais que façam, porque eu preciso muito de podcast RPG. Eu até pensei em falar com ele, você pode fazer tipo assim, uma sessão do ponto de experiência no Perdido do Play, sei lá, entendeu? Irado. XP no PNP, sei lá, não sei. Então, tamo junto. Assim. A gente já divide o Balbi, né, cara? A gente já tem essa interseção aí. O Balbi fica com o pé lá, o PK, então, cara, pra gente juntar isso aí, o Balbi no chat. Aí, velho, vamos nessa, Balbi. Tô dentro. Então, aí tem lá tem um blog pontoexperiência.com.br. Tem um blog agora em inglês que eu tô falando sobre o desenvolvimento do meu jogo novo lá, que é o Solar Blades and Cosmic Spells, que é basicamente uma espada e feitiçaria no espaço. O conceito é mais ou menos Dark Sun misturado com Star Wars, Firefly e Cthulhu. E tem um jogo lá na Pensamento Coletivo, que é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Você pode baixar de graça no esquema Casas Bahia, paga o quanto você quiser, né? Quer pagar quanto. E na RPG Now, lá, tem a versão em inglês, na Lulu. E estamos na comunidade OSR Brasil, lá no Facebook, rola uns papos bem legais. A gente falou um pouco sobre o papel do Fritz Leiber ali na formação do AD&D. Foi uma discussão legal, o pessoal levantou muitos pontos e
chegamos na inquestionável conclusão de que o cara é importantíssimo na formação do D&D e na formação da fantasia em geral, né? Demais. E, então, Éder, sua vez, cara. Fala aí onde é que a galera pode te encontrar, o que você tá fazendo, além do trampo aqui, traduzindo o do Liber, tem aquele módulozinho que você fez lá bacana do Weird Wars, né? Pois eu meio que coagi o Fernando a me deixar escrever, né? Foi o meu primeiro material impresso. Tá até aqui, pegar pra vocês darem uma olhadinha, ó. Pô, que maneiro, cara. Forças brasileiras e tal. Foi bacana, cara. Foi bem bacana fazer, assim, tentar prestigiar, né? Tentar resgatar um pouco da história aí da FEB. Foi um aprendizado enorme, assim, pesquisei muito sobre a história dos caras e tal. E a galera quiser conhecer tal, a gente já lançou, já tá na loja, o pessoal pode comprar também, saiu em encarte, né? Além disso aí, eu tô trabalhando agora na tradução do Lankmar, né? E os caras que quiserem conhecer o financiamento podem ir lá olhar a nossa página, que a galera que quiser baixar também o Fast Play para ter uma noção de como é que o Lankmar funciona, qual tipo de história. O pessoal pode baixar o Fast Play que tá lá na página do financiamento, tem uma aventura traduzida lá, se passa em Lankmar, né? E é basicamente isso aí. Eu tô no Facebook, tô lá na comunidade Savage Worlds. A galera que quiser tirar dúvida assim, sobre Savage Worlds, sobre qualquer coisa, é só mandar um alô por lá. Show. E estamos aí. E você, Fernando, nosso editor da Retropunk, fala aí. Então, a gente está com o financiamento do Lankmar, a gente pode dar uma olhada também no nosso site, retropunk.net, ou fica de olho também na fanpage, a gente posta mais coisa na fanpage, Retropunk Publicações. Inclusive a gente vai falar da questão da Black Friday, que já estavam perguntando aí de novo, que a gente vai liberar o Savage de grátis, né? E a gente está trabalhando para lançar bastante material ano que vem, tipo ratos, Fatal, né? Ratos guardas, alguma coisa desse tipo assim, né? Que a gente vai lançar ano que vem. Então, Boa box de 7? Sim. O Mouse Guard vai vir lindão, né? Hoje a gente estava falando já do Mouse Guard e ano que vem a gente já vai começar a trabalhar aí com ele, né? Tem o Falkenstein Mouse Guard, para ano que vem vai ser um... Vocês pensam em pegar mais alguma coisa da Burning Wheel lá ou Mouse Guard só? Por enquanto só o Mouse Guard. Vamos ver com ele. O Mouse Guard era uma coisa que o pessoal já pedia há muito tempo, cara. Acho que 9 entre 10 RPGistas queriam o Mouse Guard no Brasil, né? Ok. Tem o Torqueberry lá também. O livro é muito lindo do mouse, cara. Muito maneiro mesmo. E ele tem, o mouse Guard tem previsão mais ou menos de data, assim, pro começo do ano, meio do ano? Como é que vocês estão pensando? Tanto o mouse quanto o Falkenstein a gente está trabalhando para lançar ele no primeiro semestre. Entendeu? Então vai depender um pouquinho de como as coisas vão correr. A tradução do Mouse Guard já foi iniciada, a gente vai ver como é que a tradução tá. E o Falkenstein está todo traduzido, só que tem que fazer a identidade visual, dá trabalho. Então vamos ver como é que as coisas vão correr. A gente tem que entregar o Lankmar, não adianta lançar livro e o Lankmar não tá pronto, né? A gente também tem essa política. A gente só parte um projeto quando o outro tá encaminhado. Vai pra gráfica amanhã, beleza. Agora outro projeto. É uma boa estratégia. Então, isso aí, só acompanha a gente, qualquer coisa me procura lá no Facebook, Fernando Delangeles, e a gente sempre tira dúvidas, sempre responde pessoal, qualquer coisa é só procurar a gente. Show. Então, obrigado a todo mundo que veio aqui no chat com a gente, obrigado você que está assistindo aí pelo YouTube, tamo junto e até a próxima, valeu!